Oh, meu Deus, eu vou ficar aqui atrás. Quando o chicote bater lá em cima, eu estou aqui escondidinho, foi? Você sabe quem falou isso com Deus? Jonas. Não adianta, querido. Refrigério está aqui, não está? Para a tua vida. E temos uma palavra bíblica que está escrito ali no livro de Levíticos. Guarde na mente, no coração. Fogo arderá continuamente no altar, não é no vaso. Então, se o fogo já está aqui, ele vai transbordar em você. Antigamente, é uma reflexão bíblica para você entender que não adianta você correr do teu chamado. Mas antigamente os sacerdotes esperavam queimar incenso para chegar a um ponto de trazer do altar, isso em 90 dias. É assim, pastor. E depois queimavam o incenso para chegar no trono e ficava aguardando o dia e a hora, na paciência de Deus executar o que deveria ser feito em cada propósito. Mas, como hoje nós temos um privilégio, o véu foi rasgado. Quando esse véu foi rasgado no céu, não na igreja, na denominação. Então hoje você tem livre acesso ao altar. Obrigado, obrigado, Pai. Deus está falando hoje em renovação do Espírito na tua vida. E quando você ora, a tua oração chega como incenso no céu, no altar, no trono de Deus, direto. Nem anjo leva, ninguém. Aí chegando no céu, a glória dele vem e com certeza você é restaurado o seu altar, o meu altar. Aleluia. Então não adianta ir para outras igrejas, você que gosta de se esconder do cajado de Deus, falar, vou estar aqui atrás e tem 3.000 pessoas na minha frente, ou se acovardando, sabe o que Deus faz? Deus pega o vaso de barro, leva até você lá atrás das 3.000 pessoas. Porque o que ele tem para falar contigo, ninguém pode se desviar. Verdade. Não vá pensando você que hoje, isso aqui é um encontro de mais uma campanha. Deus me trouxe aqui para fazer, para você entender que você é profeta. Que você é profetiza. Que você é sacerdotisa. E que você é sacerdote do teu lar. Então agora é um encontro de profeta. E o profeta maior está aqui em cima. Aleluia. E o que ele mandar e ordenar eu falar, vou ter que falar. Porque não é com medo dos ais, não. É porque nós não podemos estar se intimidando, muito menos nos acovardando por aquilo que ele quer entregar para a tua família. Não é para você. Porque sobre você já está o ai. Agora tu vai saber o porquê que esse ai tem que ser curado. Hoje é noite de reconciliação. Aleluia. Então uma reflexão, tem que ir aquele tempo, já agradeço a Deus. Abra vossas Bíblias, capítulo 9 do livro de Marcos, verso ao versículo 14. Eu louvo a Deus pela família do pastor, nosso irmão Jefferson, e também na igreja, surpresa, aqueles que nos confiaram também, está aqui, louvo a Deus, porque nós não estamos aqui de qualquer maneira. Nós estamos aqui com a vida no altar para lançar para a tua vida aquilo que Ele quer falar comigo e com você. Versículo 14. Agora deixa o pastor cego aqui. Acabou a luz? Pode ser, Isso, por favor. Só umas expressões, depois a gente vai para o telão. Agora,
uma coisa você tem que saber. 9, verso versículo 14. E não é por muito falar não que Deus vai agir. Uma palavra só basta para mudar o teu cativeiro. Aleluia. Nosso cativeiro. Amém? Amém. Glorificado é o nome. Fomos numa igreja, centro de São Paulo, Cambuci. Inauguramos aquela igreja, mais uma para a glória de Deus. A gente vai desde o solo até a instrução, até a preparação de obreiros. Isso é uma capacitação, quase 40 anos aí na Seara. E texto bíblico que diz assim, edificar a obra de Deus, os altares de Deus. Então, a gente é uma parte de apostolado disciplinário. Somos da Jumeca, viu falar? Jumeca é na Cangaíba há 50 anos. Jumeca, pesquisem no Google, no YouTube. Junta de Ministros Eclesiásticos Internacional. O que significa isso? É um pastor, tem uma igreja lá no Cangaíba há quase 50 anos. E esse pastor ele foi levantado como uma espécie de Paulo para as igrejas de última hora, igrejas proféticas, onde contigo tem profetas abandonados, não reconhecidos eclesiasticamente, mulheres, pessoas que vão para a obra missionária, não têm reconhecimento. Como ele é militar, primeiro tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, é na Sé, então ele está ali e Deus colocou no coração esse projeto. Reconhece os meus servos, consagra, discipula, instrui, não de qualquer maneira, um só para a cadeia, que é a área, nós chamamos muito da área de ministro de paz, outros para hospitais, tudo assim, mas vai o reconhecimento, porque lá tem jejum e oração, é uma igreja movida a monte, profeticamente falando, unção dobrada, e as pessoas pagam um preço ali, ele esposa, ele uma equipe na igreja dele, então você vai ficar lá. Por exemplo, aquele que quer, almeja o episcopado chamado, então ele tem que investir no conhecimento nele. Eu não gosto de investir em você, a igreja não vai investir em você, porque isso é pessoal. Então, a igreja antigamente, Paulo pregava, Apolo pregava, a igreja dava o crescimento. Hoje, nos últimos dias, a última aliança que é Jesus, nós pregamos, a igreja rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Se você não entrar nessa base bíblica, você vai falar assim, se meu pastor estivesse aqui em casa não teria acontecido isso, a culpa de eu não ser reconhecida da igreja. Não, você já está se avaliando. Aí Jesus vai sempre falar para você assim, e que se queixa o homem, seus próprios pecados. Você não busca, não encontra, não bate, não recebe. Aí graças a Deus, tivemos que passar por aquela casa, aquela laria eclesiástica. E você fala, pastor, vamos agora no centro de umbanda? Eu falei, não é assim, não é ir para o centro de umbanda. Tem que conhecer o Pai de Santo, saber se pode entrar. Tem que ter ética. Ele tem conhecimento. Mas eu sou profeta. Não é assim, Deus não mandou, vai fazer o que lá? Não, mas eu tenho chamado. Sim, então obedeça ao seu pastor. Começa na casa de Deus. Submissão. Porque nós falamos que aqui, quem está aqui é o profeta maior, concorda? Sim. Eu não obedeço ao meu pastor, a bênção está retida. Já tem umas bênçãos retidas ministerialmente. E se eu não obedeço a minha esposa, ou se eu não plantar submissão, eu vou colher o quê? Rebeldia. Isso é bíblico. Então, em muitos lugares que a gente vai, e o ego da gente pode dizer, não, eu sou pastor Valdir, lá que Deus fala lá, você é simplesmente um barro que ainda está na mão do oleiro ainda. E quanto mais a gente desce, Deus cresce. Olha aí. Mais você desce, mais ele cresce. Aí entrega para você uma coisa que homem na igreja nada pode entregar, autoridade com demônios. Mas tem que passar
na triagem chamada obediência. Porque amanhã você vai estar em meio a uma nação ou uma liderança, aí você vai dizer assim: eu plantei, hoje eu estou colhendo. Quem dá o crescimento é Deus e quem honra a Deus não é o homem. Aleluia. Marcos capítulo 9, versículo de número 14. Vamos ler alguns versículos, depois eu apago, meu pai. Fique à vontade. Diz assim, capítulo Evangelho segundo. Eu vou falar algo, tudo na direção do Espírito. Ficamos em pé, igreja, em nome de Jesus. Reverência à palavra de Deus, amém? Amém. Se você estiver com dor de cabeça, vontade de morrer, vontade de suicídio, você que está com problemas infecto veneno ou DST, você tem problemas aí de problema com a esposa, problema de rebelião com o pastor, você tem que ser macho para entender essa palavra, tem que ser homem para aceitar esse evangelho. Você que tem problema na empresa com discussão, você que tem problema de confusão mental chamado mente turbada, não consegue gravar as coisas, logo depois nós vamos estar fazendo uma oração de cura e libertação. O altar já está em ordem. Aí você vai entender que você vai estar sendo curado espiritualmente. Fisicamente é fácil, espiritualmente, para que você venha dar frutos de justiça. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 14. Deus está falando conosco e agora vamos entrar na poderosa palavra dele. Amém? Mateus, Marcos, palavra revelada desde onde a madrugada que nós fomos buscar ali no arraial do profeta. Deus colocou no meu coração e falou assim: eu vou ordenar desta forma e vou levantar o ministério de muitos naquele lugar. Aleluia. Creia. Capítulo 9, versículo 14. É epígrafe diz assim: algumas versículos, aqui o texto está dizendo assim: jovem, grave na cabeça, jovem. E alguns outros tipos de exemplares aí, edições diferentes, está dizendo assim, presta bem atenção, a cura do jovem possesso. Outro está, a cura do mancebo lunático, amém? É a mesma coisa. Diz assim: e quando eles se aproximaram dos discípulos, versículo 14, parte A, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas disputavam com eles, versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomando de surpresa, correu para ele e o saudava, o cumprimentava, verso 16. Vamos respeitar as letras maiúsculas, que depois você vai entender o porquê esse é maiúsculo. Então, ele interpelou ou interrogou os escribas, que é que discutem ou discutir com eles. Verso 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho possesso. Repita comigo: possesso. Possesso. Repita comigo: endemoniado. Endemoniado. Em outras traduções. E de um só, singular, espírito, repita comigo: mudo. Mudo. Pronto, está gravado aí. Esse pai já sabia que qual era o espírito, né? Vamos para o 18. E este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha ou rincha, em outras versões, os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puseram ou fizeram nada, a mesma coisa. 19 diz assim: então Jesus disse-lhe: ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até
Até quando vós sofrerei, trazem-no, é uma ordenança. Verso 20, e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, nós estamos falando aqui, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, só um chão estava em Jesus sem falar nada. Legrepor, Inderabia, sai. Revolveu-se, houve cuidado. E espumando, verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino, ao H maiúsculo aí, há quanto tempo isto lhe sucede? Aí o pai respondeu, desde a infância. Respondeu. O versículo 22 diz assim, e muitas vezes o tem, ainda acrescentou mais, lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu puder alguma coisa nos ajudar, tem compaixão de nós e ajude-nos. Verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Repita comigo. Sim. Repita comigo. Sim. Sim. Condicional. Podes crer. Podes crer. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Traga a sua mãe aqui rapidamente, querido. Todo o evangelho, todo de Mateus, você traga a sua mãe aqui. Todo o evangelho, todo, começa em Gênesis, o início, vai até Apocalipse 22. Tem que haver sinais. Tem que haver sinais. 1 Tessalonicenses capítulo 1, marque na Bíblia, marque na sua agenda, versículo 5, diz assim a palavra de Deus, que esse evangelho, para ser completo, tem que haver prodígio e maravilha, senão não é completo. Deus está falando com o profeta, diga amém. Amém. Deus está falando com profetisas, como você, diga amém. Amém. Medição. Você pode notar que aqui tem uma corcundinha aqui por causa passou dos 40, né? Toda mulher dá. Todo homem também dá, dependendo do esforço físico. É coluna. Quem vai entender? Chega um tempo que chega até a acostumar, não adianta de pirona e inflamatório, porque é natural. Só Deus sabe que ela passa com essa coluna. Por isso que ele me trouxe. Você sabe que para dormir assim deve ser um incômodo terrível? É ou não é? Mas Deus sabe. Quando eu adentrei aqui, ela me chamou e falou, ô, prazer. É uma cananeia. Cananeia é mulher de oração. Aí ela me olhou e falou assim, o senhor sabia que há 20 anos eu oro para minha prima Legrepor-Gui. Como Jesus já está falando. Já está misturado. Agora de ver Jesus trabalhar. É dá lugar que Jesus gosta de ver a senhora falar no ministério. Ó, a graça que ele dá, está no ministério com ele. Vai, olha o chão dele, tá vendo? Seja renovada. 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 Mais força, Jesus. Agora entra na coluna dela, tu conhece. Isso. Agora, cicatriz, alegre, porque cicatriz agora, aí, ó. Estou com dor, lápis. Ele dá, eu acho, todo o esqueleto, Jesus. Lavaço, é cananeia toda, tua, anestesia. Recebe cura divina dos ossos. E calcifica teus ossos agora. Dando mais força para orar. Tem prazer na oração. Força para interceder. Para Satanás ser mais envergonhado no meio dos teus, até dos netos. Em nome de Não Jesus, deve papai. sepultura assim antes de completar este manto profético na tua família.
hoje tu estivesse na época da lei, era Ana. Olha aí. Também posso de um grande livramento, um culto de ação de graça no teu lado. Aleluia. É livramento. Quem falar, quem? E quem idade vai morrer, já está morto quando falar perto dela. Olha aí. Não sabe o que tem. Tem um tudo de oração, poder e o Senhor. Aleluia. Lembra essa vitória em nome de Jesus. Diga por que graças a Deus. Graças a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Receba essa unção. Então, igreja, preste bem atenção que está saindo do altar para a tua vida. É o culto profético. Amém, Senhor. E não é um culto racional somente, é profético. Amém. Vai sair daqui hoje convertido se você absorver o que Deus quer. E Deus está ordenando para a tua vida. Então, o que nós estamos falando é que tem que haver sinais. Porque esta geração de 2.900 anos atrás, aproximadamente, de Jesus para cá, todos são incrédulos, até os discípulos. Olha aí. Todos. Por que vem a incredulidade? Isto é uma legião que veio antes de Jesus. Começou no Éden. Por parte de Satanás. Os escribas, os fariseus, missionário Rosângela, eles andavam assim atrás de Jesus. Na hora que ele falhar, são 5.000 aqui do meu lado escriba, 3.000 fariseus, fora os curiosos. Na hora que Jesus errar, nós mete a folha de novo, antes de morrer. Usa ele. Olha aí. Por quê? Porque nós temos um povo ainda que não teve uma aliança com Deus, mas tem o chamado profético. Mas não tem uma aliança com Deus. Não tem uma aliança com Jesus. E como é que acontece essa aliança? Depois do princípio bíblico do batismo, você tem que passar na olaria de Deus. Olha aí. Para ser purificado. Para ser aprovado. Então você tem que se submeter. É uma faculdade e ela não tem aprovação momentânea, ela está sendo aprovada dia após dia. E essa faculdade, quando se é e tem o chamado profético, você vai começando a aprender que você é barro e ele é o leiro. Quando Jesus ia andando no meio dessa multidão, ele sempre no meio, tinha uma graça, uma glória, até mesmo incondicional, até mesmo imprevisível. Ninguém vai entender aquilo. E tinha momentos que era Deus e tinha momentos que era Jesus. Esta Bíblia que eu estou com ela aqui, eu trouxe hoje para alguns que quiserem ter esse conhecimento. Tem horas que Jesus fala em vermelho nas Bíblias, mas tem horas que Jesus permite só Jesus falar lá, que Deus permite só Jesus falar alguns versículos para os discípulos, mas ele se transfigura em triunidade. Ele é tão poderoso que ele vai trabalhar com uma palavra que eu acho que poucos vão entender, tem que pesquisar. 4 de 1 Pedro, versículo 10, vai dizer assim: multiforme graça. Ele trabalha aqui com a mesma palavra, dentro da cadeia, do avião, com outros tipos de métodos, sempre para deixar o homem assim, ó, de boca aberta, não estou entendendo nada. O homem, Satanás é derrotado. Você fala isso aqui, porque para falar de derrotado aqui não vai renovar ninguém, vai, irmão? Quando um time perde, né, querido? Você sai como? Derrotado lá do coisa, né? Porque você recebe aquela unção de derrota do Satanás. Aí vai conversar com o cara que o time perdeu, vai falar o quê? Só vou curar. Assim eram os escribas e os fariseus. Eles tinham esta criatura de acusação e queriam crucificar Jesus desde a morte com Herodes. Não conseguiram, mas não perceberam. E assim é o profeta, a profetisa, que vai na casa de Deus, não come do bolo, não se submete. E muitas das vezes, pastor, Deus quer usar o pastor para quebrar o pastor Valdir. Olha aí. E eu fico dizendo, não, mas eu sou pastor Valdir. Como é que Deus vai quebrar um homem desse? Tudo que Deus opera, pegue para o aspecto do ministério, até para a tua vida secular, Deus só trabalha na contramão do que tu pensa. Jamais
Ele vai trabalhar com a ciência exata. Olha, agora ele está confundindo a meteorologia. Sai de casa, uma perua branca falou lá dentro da meteorologia do jornal, toda cheia de espiritismo e de ciência. Poderá chover hoje, olha o calor que está. Hoje. Deus que faz. Então, agora vamos para Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele que dá sabedoria aos sábios. É Ele que dá ciência aos entendidos. É Ele que revela o profundo, o oculto e o escondido. Recebe renovação desse dom. Verdade. Graças a Mas ele está andando lá e os discípulos do lado dele e ficava assim. Aí foi um teste. No meio da multidão sai esse incrédulo judeu com um filho. Esse filho, no mínimo, segundo os cartologistas, as pessoas que gostam de miuçar mais aí, com meio da ciência da escatologia, diz que tinha 16 a 17 anos. Era uma faixa etária em que era a aprovação dos filhos dos judeus. Aí o pai chega e fala assim, olha, sai no meio da multidão e fala, Jesus, levei, fui lá para os teus discípulos. Não fizeram nada. Jesus que não gosta de escândalo. Jesus que nunca vai ver ele preparar você para uma contenda. Ele tem nojo disso. O Espírito de Deus, ele se encarrega de entrar dentro de você e preparar você para se afastar disso. Olha aí. Porque isso gera comichão. Comichão é pior do que a contenda. Pode levar pessoas ao inferno ou à destruição. Aí Jesus, com muita sabedoria, ele cheio da sabedoria da unção, falou: ô geração incrédula. Meu Deus. Em outras palavras, você vai meditar aí, eu pesquiso, homem de pouca fé. Já começou com os discípulos, né? Conselho não foi lá? Olha aí. E o conselho não foi. Quando Jesus fala, bate até nos judeus, em 5 mil judeus. Todos, sem exceção, generalizou. Primeiro que o pai o ouve e pega todo mundo. Ele não falou só com os discípulos, falou ô geração, todos. Aí Jesus vai e fala, trazem-no. Lá vem o epilético, né, se fosse. O cara não pode cair de cachaça, o cara diz que é epilepsia. Hoje seria epilepsia. Mas quando o homem de Deus ele busca oração, homem do rolo, e tem discernimento do alto, ele vai falar assim, tem demônio aí. Olha aí. Aí o médico disse, não, tem de pequeno, é epilepsia, eu dou remédio para ele. Aquele remédio vai drogá-lo e o demônio vai sair enganar a mãe, o médico e todo mundo. Mas o homem, segunda palavra, 1 Coríntios 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. As coisas do Espírito de Deus. Espirituais, só se ensina espiritualmente. Olha aí. Ninguém entendeu nada. O único foi Jesus. Estava ensinando. Aí o pai falou, porque deixei ele mudo, joga não joga nada. Depois do tempo sério ele teve infância. Sai espírito mudo dele. Pronto. O jovem voltou a falar, resolveu o problema do jovem. Acabou. Ser curado, pronto. Sai. Jesus nunca vai conversar, dialogar. Ele vai interrogar o demônio e mandar embora na hora. Para ensinar os discípulos. Amém. Existia um gadareno na cidade de Gadara, Marcos capítulo 6. Esse gadareno estava ali há anos, um príncipe dos judeus que adquiriu 6 mil demônios. Passando a banda do barco, a tempestade, Marcos capítulo 6, depois do capítulo 5, você vai entender que Jesus estava ensinando, provando a fé dos discípulos ali, aquietou o mar, aquietou ali, lá tivemos, pronto. Aí, provando a fé já estava provada dos discípulos. Nós estamos falando Marcos capítulo 6. E hoje nós estamos pegando Marcos capítulo 9.
Antes de chegar a esse menino, Jesus já tinha capacitado os discípulos. Olha aí. No mar, no vento. E Jesus aí na pouco. Chegou lá, o gadareno está lá. Antes de chegar a esse jovem lunático, certo? Jesus tinha passado o gadareno, capítulo 6. E os discípulos juntos. Mas existe uma coisa dentro dos discípulos. Dúvida. Deus não opera. Olha aí. Chegou um ponto no capítulo 4, capítulo 5, sobre a tempestade, que se levantou um, no meio dos discípulos, falou: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Andavam com Jesus, mas não era discípulo de Jesus. Estava em treinamento. E a dúvida operando junto com medo. E Jesus tratando no deserto, na oração. Aí chega até esse jovem. E Jesus chama ele e diz assim: primeiro discípulo, ou geração incrédula. Vamos mais para frente um pouquinho. E hoje Deus já está te curando pelo poder da palavra. Aleluia. A palavra lançada profeticamente com esta unção que está aqui em cima desbloqueia essa mente religiosa, essa mente de incredulidade, essa mente de acho ou achismo, essa mente de colocar as coisas segundo o teu próprio entendimento. Você tem um Waze, esse aqui é o Waze. Olha aí. Aleluia. Obrigado. Até o Pai. final da sua vida. Obrigado. Sobre esse Waze aqui, ele é monitorado pelo Espírito Santo desde a época de Jesus. Não tem como errar. Esse Waze aqui liberta, cura da ignorância dos teus pais. É verdade. Os teus pais que foram pastores e não buscaram conhecimento. E hoje, nós estamos agora nos últimos dias na terra e Deus está procurando adoradores. Jesus, eu adoro em espírito e em verdade. Não é que cante nem louve não, hein? Adoração. E que vive na brecha. E você e eu, quando nós estivermos na brecha da santificação, do jejum, da oração, Ele diz para mim e para você agora: farão prodígios e maravilhas que eu ainda não fiz. Aleluia. Deus está te dando um posicionamento, um alerta. Entra na brecha. Urgente. Amém. Isso é aqui, Pai. Quando eu entrei nessa igreja a primeira vez, Deus já nos passava que essa igreja é uma igreja missionária. Amém, Jesus. Você sabe qual que é no céu o slogan dessa igreja? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:16. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Preparação para embaixadores, ministros, missões, profetas, que não envergonhem deste evangelho. Isso não é doutrina, isso é ordenança de Deus. Sã doutrina. E aqueles discípulos estavam nesse treinamento. Chega mais na frente, pensa na cara dos 12 bobos, olhando para Jesus calado. E Jesus está dando a exortação junto com você. Porque a intenção de Jesus era formar discípulos sobre os testemunhos e o ensinamento. Os próprios discípulos estavam assim. Mas por que acontece? Não é diferente hoje. Você vem na igreja, você é batizado, você sabe que Deus já falou com você. Esse chamado de missionário, de profeta, de pastor, evangelista ou levita. Aí você diga, eu não. Aí o Espírito fala, não posso contar com esse covarde. Meu Deus! Negou? Ou não? Ficou, não sei não. Aí vai pro outro, você eu chamar de pastor, mas eu
Negou com profissionalismo, né, irmão? Tem que duvidar. Dá uma olhadinha aqui. Você é evangelista, tu vai para Cracolândia, tu vai para esse lugar. É, mas o pastor da igreja não me reconhece como evangelista. Primeiro você tem que fazer para ser reconhecido. Olha aí, rapaz. Primeiro você tem que pegar na massa, amarado, para depois tu esperar reconhecimento de Deus. Não é tanto que você recebe? E os discípulos ficavam assim, mas Jesus. Aí Jesus vai lá na frente. Quando Jesus falava com os discípulos, já falava com todos. Deus está falando contigo porque tem uma nação dentro da tua casa que querem ver a glória de Deus na tua vida, covarde. Olha aí. Porque na igreja você é o pastor, o submisso, né? Onde tudo eu sou, faço por isso. Quero ver se Satanás obedece a tua voz dentro da tua casa. Deus falava assim comigo, com você, está falando agora. Será que as doenças obedecem à oração tua dentro da tua casa? As enfermidades obedecem à tua oração? Ou a tua oração é daquela, me dá Jesus, depois eu faço, me dá um carro, aí depois eu vou para a Cracolândia. Aí se eu me dá o curso de teologia, que eu quero falar bonito. Não, eu quero falar palavra bonita, eu quero... Porque tem profetas agora de 1,99 até 5.000 na internet. Basta você pagar. Agora os 7.000 que não se dobraram para a volta na terra, que não se contaminaram com este evangelho anátema. Escuta a palavra na igreja, olha só, a palavra na igreja. Chega em casa, Instagram, ó, bota Instagram. Quem tem Facebook sabe, é nóia. Instagram. Já fala assim. Aí quando a pomba gira, aí o falso profeta quer tomar de ele fala assim, Insta. Pode dizer que ele é internacional. O argumento é bom de Satanás. Aí Satanás que acabou com o teu casamento vai lá. Seu marido vai descer a sepultura em você. Ô glória! Pix! É fácil. E às vezes o cara vem me chamar de vaso, eu falei, tu que é vaso, eu sou vaso. Olha aí. Quero ver ele me dobrar com essa palavra. E umas linguagenzinhas gíria de crente misturado com rebeldia e submissão, não sabe nem que é cear, chamam de vaso. Né? Pra que ele foi falar comigo, pastor? Tem uma oportunidade agora, e Deus está te dando para você se ajoelhar agora, aqui nesse monte, porque senão eu vou tomar café no teu velório. E ainda vou ganhar tua família. E no juízo final, eu vou te dar tchau, porque eu quero morar no céu. Você quer se ajoelha. Aí se ajoelha e manifesta demônio. Por quê? Onde tem rebelião tem demônio. Onde tem submissão, pior ainda. E esses profetas aí de 99 que ficam na internet com espírito de engano, com certeza estão preparados, tinha 400 com a carne. Olha. E esses 400 estão na internet. Deixa eu interrogar um lixo desse da internet. Falei, bora ver se esse camarada aí tem vida no altar. Falei, qual é o nome do teu pastor? Não, eu sou pastor, sou apóstolo. Falei, tudo bem, aí já não foi aprovado. Se toma ceia, não, eu levo ceia nas casas. Não. Qual o nome da denominação? Eu era, e aí não me reconheceram, fui no monte, aí dei um vaso. Falei, nossa, tem vaso. Quem quer ser vaso? Já quer ser vaso. Aí veio e falou pra mim, eu sou apóstolo, por isso que eu estou passando por tudo isso. Aí eu falei, tá bom, pega a Bíblia aí. Não tem a Bíblia. Não, calma aí. Mas vamos falar de Jesus se não tem a Bíblia. 3 provas e foi aprovado. Aí eu passei a mão na cabeça e Deus falou assim, tem esperança, tem demônio, roubou a mente dele, está cauterizado. Eu falei, vamos fazer melhor? Você crê no arrebatamento ainda? É isso, lógico, sou apóstolo. Você crê que Deus vai julgar você pelas suas obras? Eu e você, tá bom? Calma aí, rinoceronte, que vai mostrar já.
Deus me mostra você beijando a boca de uma jovem de 14 anos. Olha a diferença de quem tem a vida no altar. E essa jovem de 14 anos, você está pedindo lá no Maranhão. Se você quiser buscar um novo processo, ele é Deus, né? Então quer orar. Meu Deus. Por esses dias, Deus vai preparar uma circunstância que você vai ficar igual Nabucodonosor, perturbado, enfrentando a si mesmo, orgulho. Aí quando tu estiver em cima de algum lugar, vai chegar a polícia e falar: olha ele aqui, ó. Vamos voltar para a cadeia. E desta vez, tu vai sem direito a advogado e sem direito à defensoria pública. É Deus que te quer lá dentro. Agora eu quero provar para Deus que tu é apóstolo lá dentro, com pedofilia. Nada é oculto que não venha a ser revelado. Então não adianta correr desse jeito. Falei, depois que Jesus falou contigo, apóstolo, é mentira, ele te bloqueou. Eu nem entreguei o que eu mandou. Jesus chega ali para a geração. Aí o pai chega com Jesus no capítulo 9, versículo 22. Jesus, desde pequeno ele, e vamos ver que lá está dizendo agora, não mais espírito mudo, louco como no início. 20 até o 25, 26, você vai entender? Esse espírito também chamava outro espírito imundo. Então passou de 2 demônios para Jesus e a legião. Aí, Jesus curou o jovem. A bênção era do mancebo, do jovem. Aí vai o pai com Jesus, o jovem está bem. Jesus, lá direito está escrito no 23 e 24. Me perdoa na minha incredulidade. Onde é? Está escrito aí. Jesus olhando para ele falou assim: se tu podes crer, tudo é possível. Aonde há incredulidade, não é Tomé, é incredulidade, Deus não opera. Já viu aqueles cristãos, eu não sei se tem aqui no meio? Eu sei que o pastor pregou, oraram por mim, mas eu tenho que obedecer a medicina, porque o médico falou, ele examinou, Deus deixou os médicos. Quando uma pessoa está assim, está tribulado, perturbado, não está crendo em nada. Ele quer ver a cura, ele quer receber sem preço de oração, sem saber se é o próprio pecado dele que está transmitindo isso para ele. E segundo pessoas que trabalham com libertação, pastores que eu tive, homens, e o casamento deles é menos ou mais ou menos 30 anos casados, é negócio de 3 meses, 2 meses, não é união estável, é casamento. E aí eles chegavam lá e falavam para nós, 70%, analisando espiritualmente, o Espírito revelou para eles, e as enfermidades é por causa do pecado. 30% são genéticos, mas espiritualmente dos pais que passaram para os filhos, por desobediência dos pais. Assim foi no Egito, no deserto. E se vocês forem analisar, Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1 até o 14, só tem bênçãos que foram lançadas naquela época. Até o versículo 14, bem-aventurança. Deus se agradava, Deus no Pentateuco, quinto livro, ele e a nação que estava no início. Depois do Pentateuco, do versículo 15 ao versículo 64, só vai falar em castigo por desobediência. As maldições que foram lançadas do Monte Gerizim até eles, quer dizer, maldições hereditárias por causa do êxodo. O que o Espírito quer dizer hoje para você? A pior doença que tem em você é rebeldia contra o chamado.
Se teu chamado, teu espiritual, não estiver bem, nada vai ter na tua casa, nos teus negócios, na família, em todas as áreas. Por isso que Gideão pagou um preço alto quando ele estava ali, em Juízes capítulo 6, ainda foi questionar um guerreiro daquele, escondido lá, né? Uma vícula daquela chamada H. H ali só cultivava uvas para fazer vinho. E ele está ali com o trigo. Só que quando o homem se disposiciona do espiritual, da palavra, ele esqueceu que antes de ele questionar com Deus, no capítulo 6, verso 1, diz assim: Deus permitiu os midianitas roubarem o trigo por 7 anos. Você sabia antes de você se revelar a Jesus, não sabia? Deus é bom. Não adianta estar em casa igual o Gideão. Se tu é comigo, Deus, por que me sobrevém tudo isso? Já se faz de vítima, né, pai? Aí Deus fala, vai lá pedir perdão, pastor. Eu não sou pastor também. Vai pedir perdão para tua esposa. Eu não, eu sou pastor, ela tem, eu sou autoridade. Ela tem que ir para mim. Sendo que é o contrário. O que é barro? 70 vezes 7 que é contigo. Deus está curando. Deus está libertando nessa noite. Tirando você de um cativeiro pelo poder da palavra. Aleluia! Conhecereis a verdade. Não é a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. A verdade é Jesus. Olha aí. Verdade. Aí você se liberta, aí você cresce na fé e vai dar frutos e ajudar muito da tua família que não vê Jesus na tua família, na tua vida. Tem pessoas aqui no nosso meio que falam, eu vou na igreja, eu sou crente, aí a mãe ou os parentes, entre aspas, ah, interessante, bate na mulher, diga pastor, interessante, bate na minha filha, bate no filho, espanca não sei quem, bebe vinho. Nossa, só vive dentro da igreja, mas não larga do jogo do bicho. A fé dele está, né, no bicho. Só vive dentro da igreja, ceia. Mas interessante. Chega em casa, bolso cheio de pilha de cocaína, dá fala com os amiguinhos do Egito. Esses eram os escribas que queriam até mesmo matar Jesus, porque as palavras eram muito fortes. Interessante, só vive dentro da igreja, mas não larga o rolo. Pode ver uma moto roubada, um motor do carro. Deus está falando contigo mesmo. Interessante, suar no carro do camarada é bonito, né? Mas tem rolo com esse carro. Por quê? O carro não está no nome dele. O que Deus está falando? As tuas atitudes prefiguram quem você é na presença dele. É homem de Deus ou é homem do mundo? A mentira, ela só tem poder na hora que tu dobra o joelho e pede perdão. Quando você pede perdão, você acaba com a mentira. Glória a Deus. O final dela é no teu joelho, depende de você. Labruque candará e assai. Tem esposa de homens aqui que Deus me revela, e se Deus mandar, mete o dedão na venta, na fuça. Que não sabe que o marido tem 3 contas. Não sabe que o marido é roleiro. Não sabe que o marido é prostituto. Não sabe que o esposo tem convênio com coisas erradas, ilícitas. É bom que tu não durma hoje, vai se arrependendo que Jesus está voltando, viu? Quando Deus fala, tem pessoas que ainda têm insônia e tem uns mau elementos. Esse mau elemento é porque ele finge ser trigo, mas é pura palha, joio. Ainda fica assim na igreja, tomara que Deus mate esse pastor tem na frente, vai. Sabe o que é isso? Geração de Caim. Cínicos. Ignorantes, não aceita conversão.
criaturas do Êxodo. E o pior, nem ama a família. Ama a si mesmo, amante de si mesmo. Mas Deus tem que chamar. Agora Deus espera, viu, ignorante? 30, 40, 60, aí as veinhas da perna começam a tremer da trombose, até um ponto que tu rega para ele e fala assim: me perdoa na minha incredulidade. Hoje é noite de conversão, lembra do início? Pensa no pastor que já foi rebelde aqui. Cheguei a um ponto de eu meter o dedo na cara do nosso irmão pastor missionário Davi Martins Miranda, um homem daquele escolhido por Deus, falar: isso é analfabeto, só prega salmo e fica orando. As portas se fecharam para mim, até minha esposa Deus tirou por 90 dias. Eu tinha o ego pior do que Nabucodonosor. Se Nabucodonosor tivesse aqui o rei, seria meu secretário, era maior que ele. Aí Jesus falou: vamos ter um encontro. Eu tenho obra da vida. Já perseguiu os meus pastores, meus ungidos. Aí falou com Saulo, capítulo 9, versículo 15, o livro de Atos. Quando tu perseguiu os meus pequenininhos, persegui a mim. Olha aí. Tratou comigo. Aí eu fui entender que eu era só filho de pastor. Eu nunca tinha chamado do jeito que eu era, ignorante de uma criatura. O diabo cega o entendimento do homem. Cega. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E diz assim: Deus desse século cauterizou a mente de muitos. Meu Deus. Cauterizou. E não é do povo que está na religião, na seita ou heresia. É o povo de Deus. E para a glória de Deus, igreja, eu conheci o oleiro. E o oleiro fez a boa obra, está fazendo. E me ensinou uma coisa: diante da honra procede a humildade. Meu Deus. Sem humildade é ficar 40 anos dentro da igreja sentado como o povo ficou no deserto. Verdade. Porque a honra e a glória dele não divide com ninguém. Glória, glória, meu amigo. Glória a Deus. Glória. Quando Paulo vai ali, e aquela jovem Lídia estava endemoniada, possessa de um espírito de adivinhação. É uma legião que estava nela. O Espírito de Deus pega Paulo, Silas estava do lado. Paulo, em uma transição missionária, embaixador, no meio de um reinado, ele olha assim: é espírito de engano. Enriquecia, trazia benefícios para o reinado. E muitos reis até não tinham agenda para ir para outro lugar. Por quê? Ela tinha o espírito imundo, que nós estamos falando agora. Engano. E esse espírito, ele entra parecido às coisas de Deus e está enganando a muitos. Muitos dentro da casa de Deus. E a permissão de Deus. Então o camarada que tem ego, orgulho e não se humilha, Deus permite isso aí. Até saber até que ponto ele vai ser enganado por o próprio espírito que está nele. Aí Paulo olha ali e fala: deixou acabar a festa, sabedoria, temperança. Aí falou: Silas, eu tenho uma obra para fazer aqui, porque Silas era discípulo. Espírito de engano, solta essa menina. Sai dela. Essa legião saiu. No outro dia, eu não de novo festa, final de festa. Chama a Lídia. Não sai nada. Vários mensageiros de Satanás, que aquela legião sai, entre outros. Aí os mensageiros estavam junto com ela aqui também, feiticeiros. Aí chegaram lá: ó rei, aquele homem ali, tal de Paulo,
orou pelaquela menina, uma coisa deu errado. Bloqueou o chip. Travou. Bloqueou. Não sai nada, não tem monitoramento nem de Satanás aqui. Aí, Paulo, bora Silas, não tomar Macedônia não, vamos pedir direção, cercaram, vai prender Paulo e Silas. Paulo e Silas estão na cadeia, na prisão, aquela prisão bem, como se fosse hoje uma caverna, não era igual agora, qualquer prisão do Marcola aí tem ar-condicionado, escuridão, oração, processo para comer, tratamento com o profeta. Deus derrama aquela unção para eles passarem por isso. Qual que era o propósito de Deus? Carcereiro. Olha aí. E a família serem batizados com o Espírito Santo. E foram também nas águas. Pela minha conjectura, que Deus não faz nada para levar. Meu Deus. Homem que Deus aprova, tem que haver sinais. Na tua casa tem que haver batismo com o Espírito Santo. Na tua casa tem que haver cura, prodígios e maravilhas. No teu trabalho tem que haver perseguição por causa desta unção que você está recebendo hoje. O teu andar incomoda as trevas. E se não incomodar, vou te dar o endereço completo, com CEP e tudo. Se você quiser, pega nesse altar. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ele ouve do céu. A primeira coisa que ele faz é perdoar pecados. Ele purifica e sara essa terra aí que está cheia de pertinência. Meu Deus. Tem duas mulheres que vieram hoje aqui, duas. Revelação do Espírito Santo de Deus. Ele faz saber que você falou assim, vamos para lá. Já botou a mão na cintura para a outra. E Deus vai falar conosco em revelação. Olha a revelação aí, segundo Crônicas 7, 14. Olha aí. Maior revelação da tua vida. É verdade. Me diga se tem outra maior que essa aí, me prova. Me prova. Olha a revelação para a tua vida aí. Pare de perseguir teu esposo incrédula. Pare de colocar, inventar simulações que o coitado, ou seja, teu esposo nem fez. E que a bobageira está em você. E hoje vai sair para a glória de Deus. Aleluia. Mas quando está num culto ou em alguma reunião que Jesus está, ele e minha casa vão servir Jesus. Só se for no candomblé. Só se for numa seita. Jesus não trabalha aonde há sexo explícito na cama. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Uma certa feita nós estávamos dentro de uma igreja e fomos expulsos para a glória de Deus. A esposa do pastor estava no altar e ela estava assim. Aí para ele dar uma oportunidade para algum, ele chegava, o que você acha? Ela disse para aquela ali, não, dá para outra bem ali. Aí lá vai o banana. Não é mal você não, tá? Na próxima você pega e sai melhor, é para a irmã ali que vem de longe. Aí chega aqui em cima, o anjo está aqui, por que tu obedece tua mulher, banana? Tu é sacerdote? Ou quem é que era mandado pela mulher na Bíblia? Acabe. Ou tu é Acabe ou tu é banana, um dos dois. O que você acha amanhã na igreja? Aí ela ficava, não é para fazer. Tá bom, amor. Ainda falava assim. Aí Jesus nos leva nesse ambiente chamado casa de oração. Respirei fundo, eu falei, agora perdi mais ou menos meio litro de sangue. A responsabilidade é grande.
Aí eu olhei para ela e falei, vem cá, quanto tempo você manda no vaso ali? Esse aí é metido a ser profeta. Eu falei, não, eu não estou metido, Deus que me chama. Mas para tu saber que é Deus que me trouxe, para de fazer isso com ele lá na cama. Como é que você serve a ceia desta maneira carnal? Me lembra o povo da Macedônia, da Babilônia. E para você saber que é Deus, eu vou ser expulso daqui. E nem quero voltar mais nesse prostíbulo. Mas Jesus fica aqui. E tu vais saber que Jesus falou na minha boca. E em casa, aí a redondeza perto de casa, esse é falso profeta. Falei, glória a Deus, no próximo. Você vai servir lá, tu não prega mais. Eu falei, nem quero, para a glória de Deus. Eu não quero ir para o inferno. Próximo, aí que pastor gosta. Eu quero o chefe, tipo de Deus. Aí eu cheguei pro oleiro. Oleiro, chega até aqui. Tu não mandou ir lá? Pois agora eu quero um sinal. Jeremias ficou 2 anos. Eu não quero ficar 2 anos nesse processo, Jesus. Tem ovelhas lá que não podem pagar o preço de Jezabel naquele altar. Cheguei lá, nada de sinal. Um mês, nada. Eu falei, Aí o oleiro me fala, pega a irmã, vai até o Paraná, vai visitar uma senhora que está lá, cometida de um câncer, lá na Brigadeiro de Santo Antônio. Chegamos no carro, fazer visita para uma pessoa que chega lá no Paraná, vai, entramos, uma bênção, uma alma sem Deus, nem preocupado. Quando eu chego no leito lá, ei, olha por mim, aí eu falei assim, amiga, eu sinto muito, mas você está na olaria. O oleiro falou para eu não orar por você. Ah, mas você não é pastor? Eu falei, não, Deus não mandou embora. Tem tratamento com ele. Os 2 seios já estavam já tinham amputado. Tu tá lembrada de mim? Não. Aí eu falei, não. Eu estava lá naquela igreja. Dói na gente, igreja. Metástase. Meu Deus. Dói na gente. Mas aquela criatura dentro dela, nem o câncer respeitava. Porque as coisas de Deus ninguém brinca. É com santidade. E com a glória de Deus. Foi morar no céu. Lembram de Jezabel como morreu? Lembra? Cachorros nem sequer tocou nos cabelos dela e nas unhas. O que nós estamos falando? As coisas de Deus é com santidade. As coisas de Deus tem que haver hierarquia. As coisas de Deus na tua vida, profeta, profetiza, pastor, esposa de pastor, todos, começando pela minha vida, tem que haver humildade e submissão a Ele. Dentro da tua casa, você é pai, ela é mãe, e os outros são filhos. Não pode inverter aí os fatores não, hein? É o que Deus está falando para você. E nesta palavra, Deus está chegando a um ponto de dizer, governe bem a tua casa primeiro, para depois governar as coisas de Deus. Mas tem um título aí que deixa muitos até com orgulho. Eu sou pastor, eu sou apóstolo. Será que a tua esposa sabe disso? Não está ligada no céu. Eu sou missionária. Sim. Mas será que teu esposo sabe disso? Aguarde.
Deus preparar, aguarde Deus formar o vaso à glória dele. Amém. Glória a Deus. Saiu uma legião do nosso meio agora por nome de rebelião. Porque lá, no seu lar, quem manda é você. Aqui quem ordena e faz é Jesus. Aleluia. Tem pessoas que veio para cá hoje e nem sabem que está aqui. E ela atrás de uma bênção. Melhor do que essa olaria não existe. Desta maneira. Não existe. Porque do jeito que tu anda, do jeito que tu queres, com o teu próprio entendimento, a tua família vai para o mundo. E Deus não quer que eles se percam por causa da tua impetilência ou rebelião. Pastor, Deus me faz saber, chama, de dons enterrados. Dons enterrados. Vamos? Não, o problema é seu, entendeu? Vamos não. Senhor, vamos é plural. Desenterre quando é tempo, nós pagando um preço terrível. Quem te escolheu foi Deus. O diabo quer te levar para um hospital. Em fato, Satanás tem legalidade quando eu dou para ele. Porque Deus me faz saber. Portugal. Está ouvindo? Está ouvindo? Eu não estou ouvindo bem. Não. Fala mais próximo. Nada, vai ser curado hoje. Glória a Deus, Deus Vai. te abençoe. Bênção de Deus. Portugal. 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 Foz do Iguaçu. Está te esperando. Mas Gideão estava no lagar. Aguardando o quê? 6 meses. Deus permitiu os medianitas trabalhar. Por quê? Sobe ao monte. Conserta esse altar. Essa surdez é deficiência por causa da desobediência. Não tem problema nenhum. Sequência, circunstância dos dons enterrados. Profeta velho. Deus me mostra uma guitarra na sua mão. Aleluia, Você Jesus. é músico. Glória a Deus. No decorrer do tempo, profeta, e você nasceu da geração levíticos e sacerdotes, mãe e pai. Você seria um resto da neve hoje da vida aí, mas hoje você vai ser músico e compositor. Glória a Deus. Futuramente vai tocar um saxofone. Olha aí, vai, eu creio. Como é teu nome? Lucas. Lucas. O nome é bonito, mas o vaso desonra. Nome, Lucas, ai! Aí vem os cegos aí, religiosos, o nome é bíblico, mas o vaso não tem nada para mim. Jesus está de olho em você dormindo. Dormindo em italiano. Dom da palavra foi te entregue. Se tu duvidar, ele fala quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, viu? Dom da palavra está enterrado. Já foi um monte de igreja, tu tá igual cigano. Ele está assim, pastor. Essa igreja aqui inaugurou, está aqui 8 meses. A outra ali, eu vou para lá, sabe por quê? Tem um profeta. Aí vai na outra. Vai chegar um momento que Jesus vai vir, leva a igreja, tu está procurando a igreja. Vou no aniversário, Jesus levou o povo. Vigia. Tu é escolhido do ventre. Eu vejo você pregando em meio a grupo de jovens. Para Deus tu é líder de jovens. Para Jesus tu é discípulo. Conserta essa casa. E o chamado profético está na tua vida. O dom da cura está na tua mão. Por isso que o sentimental está ruim. Ruim. Sentimental. Aí depois vem o financeiro. Aí tu fica tribulado. Tribulado e fica com ansiedade, roendo unha.
Aí depois fica assim, tem hora que não sabe se vai para o hospício ou para a Macedônia. Porque é uma tribulação. Olha para mim, é mentira. Aí Deus está mandando dizer, posicionamento. Conserto com esse altar. Ele vai te entregar o sonho teu, que é uma moto. Essa moto eu vejo ela muito bem, assim, uma moto bem adornada. E tu passou numa agência e olhou e falou, um dia eu vou ter uma dessa. Sonhos que ele vai te entregar. Mas primeiro você vai se posicionar. Primeiro o reino dele, tem jovens te esperando. Na tua família, tem pessoas que têm que ouvir Jesus da tua parte para se converterem. É um José na vida da família. Deus fecha hoje a tua sepultura e te dá anos de vida. Confia no que Deus está falando. Está doendo alguma coisa? Aonde dói? Orando aqui de pé. Vem aqui, por favor. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Aquela legião que estava no jovem era a legião que saiu da igreja. Pelo poder da palavra de Deus. E aqui no Senado, é paciente. Primeiro tem que entregar. Amém, querido? Igreja, fique na dispensação e diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia em nome de Jesus. Já vamos entregar, viu? Fique de pé, igreja. Aí Jesus chega também com aquela legião e falou, saiu primeiro, saiu da igreja, saiu do teu serviço, saiu do teu ministério. Escute a palavra do Senhor nesta noite. Receba da parte de Deus libertação. Solta a coluna dela, vai, solta a coluna dela. Peraí. Solta a coluna dela, agora solta. Pode botar no chão. Pronto, já foi curada. Creia. Jesus está aqui, deixa aí, põe no chão, põe no chão. Deixa Jesus trabalhar, amém? Isso. Vem aqui na frente rapidamente, que é 9h30, tem que entregar. Você que está com a mente por nome e enxaqueca, vem aqui. Você que adentrou aqui hoje com pontadas no ovário no útero, Deus vai curar a infecção uterina. Vem aqui na frente rápido. Você que é surdo, mudo, cadeirante, vem aqui você, meu amigo. Vem aqui à frente, Jesus quer conversar contigo. Vem pra frente então. Esforce, usa a tua fé. Vem cá. Vem com a fé pequenininha, que a unção que daqui vai despedaçar o jogo. Amém. Você que está com problemas de jejum, problemas de oração, não consegue lutar com a carne, Jesus vai te dar força. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, você que não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Deus está chamando, hein? Vou entregar. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Você que ainda tem dúvida do teu ministério e entrou uma insegurança por nome de incredulidade, vem aqui, vai sair daqui falando em mistério. Seja renovada pelo poder do Espírito Santo. Solta o ministério dela, solta. Solta o ministério dela, vai. É o ministério que eu estou falando, está ouvindo? Solta o ministério dela, bora. Solta. O que está resistindo? A unção de Deus está aqui. A unção de Deus. Sai da casa dela, lá de pé da cama. Acho que é melhor. Agora Jesus renova ela.